Olá, muito bom dia. Eu quero meditar com você na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7. Diz assim o texto: Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Esta é a palavra de Deus. Você já percebeu que nós temos o costume de falar mais e praticar menos? A gente crê que se a gente falar muito da importância de uma vida de oração, é o mesmo que orar, e não é. Que exortar e despertar os irmãos a partilhar a fé com os outros é o mesmo que evangelizar, e não é. Nós cremos que exaltar as virtudes de um estudo sério, que nós precisamos muito conhecer a palavra de Deus, significa que você está investindo tempo meditando nela? Nem sempre. Por isso, meus irmãos, quem mais está exposto a esse perigo do que nós, os pastores, os líderes, aqueles que ministram, que nos dedicamos ao ensino e à proclamação das verdades eternas de Deus? O apóstolo Paulo, ele percebia essa fraqueza nos líderes, especialmente nos mais jovens. Por isso, ele anima Timóteo no sentido de que a sua vida cristã, ela não podia só ser constituída de palavras. Essa exortação parece ter sido a preocupação do apóstolo todas as vezes que ele escreve a Timóteo, não é? Pelo menos 7 vezes aparece isso na carta que ele escreve ao jovem pastor. A sua mensagem é clara: olha, não se envolva com muitas palavras, porque a vida espiritual não está nelas. Paulo já havia dito na sua primeira carta aos Coríntios, o seguinte: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, em espírito e poder. Então, qual que é a alternativa que nós temos para esse impasse? Qual é a alternativa que a Bíblia apresenta para nós, para esse tipo de situação? É a disciplina. E é interessante que, quando a gente observa a palavra que Paulo usou para escrever disciplina, ela vem do mesmo termo, da mesma raiz da palavra ginástica. Ou seja, Paulo está recomendando a Timóteo que pratique essa ginástica, essa disciplina para poder manter em forma a sua vida espiritual. Ele se refere à ginástica, que embora não seja exercício físico, que também é proveitosa. O apóstolo Paulo, ele fala daquela disciplina que abre porta para uma maior intimidade com Deus, que é a adoração, a leitura da palavra, a oração, o jejum, a solitude, não é? Esse momento seu sozinho com Deus, o silêncio, o estar em silêncio. Muitos de nós temos uma vida disciplinada, mas nossa disciplina muitas vezes ela está mal orientada. A gente investe muito tempo nas atividades públicas, porque elas são as que dão maior satisfação para nós. Essas atividades, porém, não nos predispõem a um profundo relacionamento com o Senhor. É o que fazemos a sós que faz a diferença quando nós estamos diante do povo. A excelência em qualquer empreendimento e o sucesso em qualquer lugar sempre tem um preço muito alto. O músico que pretende ele ser extraordinário ou diferenciado, ele não pode simplesmente descansar no seu talento. Ele passa horas e horas praticando todos os dias. Uma pessoa que deseja ganhar uma medalha olímpica, um esportista que quer subir no ponto mais alto do pódio, ele dedica horas e horas do seu dia a treinamentos cansativos, repetitivos. Do mesmo modo, nós que devemos, ou pelo menos desejamos, não é, alcançar um lugar de excelência na vida espiritual, a gente tem que estar disposto a fazer exercícios necessários para se cultivar isso. Por isso, eu gostaria que você pensasse um pouco a respeito disso. Você já observou Cristo, o autor de um dos evangelhos, diz que Cristo tinha costume de se dirigir a lugares solitários para poder orar, para poder passar tempo com Deus. É possível dizer o mesmo a respeito da sua e da minha vida? Se você tivesse que medir a paixão pela vida espiritual que você tem, baseado nesses tempos que você passa, não é? Em pouco falar e muito fazer na presença de Deus, qual que seria a sua pontuação, hein? Quais são as dificuldades e os obstáculos que mais interferem em você no seu desejo de praticar essa disciplina em sua vida espiritual? E o que você pode fazer de forma concreta para você poder estabelecer algo, para você crescer nesse aspecto dessa ginástica espiritual? Eu sou o pastor Nilson Lima. Você está ouvindo devocionais de segunda a sexta. Se você quiser devocionais como esse, mande para mim um WhatsApp no telefone, no celular 17 99165 5167.
e eu vou colocar você numa lista de transmissão, tá bem? Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia e aprenda também na vida espiritual ter disciplina, tá bem? Deus abençoe.